Queria agradecer a apresentação, acho que esclarecedora, que importante para todos nós. Sem dúvida é um grande desafio nós pensarmos na melhoria desse sistema. Eu quero passar a palavra agora ao Dr. Augusto Viana, do Ministério Público, antes agradecendo as presenças também do Lédio Pires, da APAI de Niterói, do Conrado Franco, do Niterói DOR, do Diego Sampaio, vereador de São Gonçalo. Obrigado, Diego, pela presença. Do Dinister Leite, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, do Paulo Fernando Almeida, do Hospital Santa Cruz também, sócio do Hospital Santa Cruz, do Pedro Ivo Ravizini, do Sindicato dos Hospitais, do Charbel Tawil, vice-presidente do Cindy Lojas, representando aqui o Cindy Lojas, e da Fernanda Tawil, do Rotary Clube Niterói Praias Oceânicas. Obrigado a presença de todos vocês. Com a palavra, o promotor, doutor Augusto Viana. Oi. O senhor não quer, porque a gente tem aqui a ordem da mesa, eu inscrevo o senhor fala, quem fala do microfone, a gente grava. É rápido. Então pode falar, por favor. Parece que é pessoal de construção. Entendi. Se alguém passar a mão daqui a pouco do coração, não tem nenhum lugar em Niterói para ser atingido. Eu tive um problema, corri no Procório, ainda atenderam uma coisa boa, mas ninguém vai ser atingido em lugar nenhum, porque não tem lugar para ser atingido. Isso é só um alerta que nós temos que tomar. Claro, importante colocação do senhor. Obrigado. Doutor Augusto, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Tá? Boa noite a todos, senhores. Primeiro, quero parabenizar o vereador Bruno e a todos os presentes por estarem querendo enfrentar um tema que parece que as pessoas querem fingir de conta que não existe, né? Como fingimos de conta que existe uma saúde pública, municipal ou estadual, federal nem se fala, né, no município, e fazemos de conta que está tudo bem. Na verdade, não é isso, né? A promotoria já vem acompanhando esse desenrolar há pelo menos 10 anos, né? Em Rio Bonito, nós já tivemos esse entrave aqui no município. São 6.000 leitos a menos, né, entre 2005 e 2012, né, pelo menos 18% no estado do Rio de Janeiro. Né, o SUS perdeu 41.000 vagas nesse mesmo período. E, logicamente, uma cidade como Niterói, que dá dentro de um contexto urbano atrativo, né, recebe em suas unidades não só o paciente da cidade de Niterói, como do entorno. Principalmente quando o entorno começa a fechar mais rápido que Niterói suas unidades, né? É nítido que Itaboraí, Rio Bonito, não sei como é que sobrevive ainda hoje, né? Eu deixei esse promotor Rio Bonito já tem pelo menos 5 anos e era limítrofe a situação do hospital privado que lá existia e pelo que eu acabei de ver ainda existe. Desse total, a situação crítica de nós temos 60% da população com plano de saúde na cidade, população essa com uma média de plano em torno de R$100, 50, R$60, né? Muitos planos coletivos gerados pelas administradoras, né? Não vamos dizer quem se enriqueceu da ANS quando fez a lei e construiu a sua própria agência e depois vendeu para um grupo americano, né? E hoje nós temos planos coletivos sem nenhuma vinculação. Você não precisa ter vinculação, você chega ali e compra um plano coletivo como se isso fosse a salvação da saúde pública. Pode ser a salvação das operadoras. Do sistema, pelo contrário, ele é falência. Quando você vende planos de R$60, você está nitidamente dizendo para aquela pessoa, mas ela não sabe, de que ele não vai ter atendimento. De que aquele valor não cobre sequer uma consulta médica, quanto mais uma internação, nem que seja ambulatorial, né? Mesmo com contrapartida, vamos lá, são R$60, tem a contrapartida, é irrisório. O sistema vive de um subfinanciamento crônico, como bem colocado, provocado pela agência. A agência tentou gerenciar, legislar,
mas muito atrasado. Nós demoramos muito para ter uma agência, demoramos muito para ter uma lei, e nesse vácuo veio todo o conjunto de operadoras. Não vou nem dizer que são oportunistas, porque, na verdade, era difícil e é difícil trabalhar no mercado. Então, você ir à falência ou você não conseguir dar o retorno era natural num sistema não regulamentado, né? Então, as que sobreviveram tiveram muita coragem e muito capital. Muitas hoje sobrevivem com capital de fora, entrante, né? O Brasil recebe muito desse capital. Mas em Niterói a situação, falaram, será caso de polícia? Niterói já é caso de polícia, né? Não sei se tem alguém do HCN aqui, mas, salvo engano, nós tivemos uma morte recente, tem menos de 18 meses, de uma criança, mas que, na verdade, já chegou no hospital morto. Mas ninguém noticia isso, só noticia que chega lá e a criança morreu por culpa do hospital. E quando a promotoria, e a minha promotoria, a promotoria de consumidor, começa a investigar se houve desleixo, se houve descuidado pelo parte do plano de saúde, você descobre que essa vítima, ela veio peregrinando de unidade em unidade, por falta de sistema de emergência. Ou seja, já é caso de polícia, já temos mortes acontecendo. E ninguém está vendo, né? Nesse sistema complexo que a gente vive, né, está sendo mais salutar abrir clínicas, acho, até comentei, o último hospital, o hospital, entre aspas, né, porque aberto em Niterói, o Place, né, ali em Santa Rosa, para atendimento de pacientes terminais ou de reabilitação, não dá para chamar como hospital, né? Nós temos 2 hospitais em via de ser aberto há muito tempo na região oceânica, a Unimed estagnado com o hospital lá pelo alto custo da construção, né? E um outro hospital ali próximo, que eu não sei nem, não me lembro de... 2 hospitais fechados. Oceânico, isso. Que nem abriu, que só tem a estrutura, porque não consegue estruturar, porque não há como incentivar o setor privado a investir. A verdade é essa, né? O sistema ele é único, porque ele deve englobar o setor privado, até porque a gente sabe que se depender do setor público, a possibilidade de ampliação de leito é muito lenta, por mais que o poder público queira investir. Existe toda uma complexidade de legislação que impede que hospitais públicos sejam construídos e que aqueles que já existam possam ampliar seu leito na rapidez que necessita, de acordo com o crescimento da população. O único setor que é capaz de dar essa resposta imediata é o setor privado. Não tem outro setor. E parece que a administração pública esquece, né? Como 60% da população tem plano de saúde, deixa a bomba com os planos de saúde. Logicamente, o plano de saúde repassa para os hospitais da cidade, vocês que segurem essa bomba. E na hora que não tiver mais, que os hospitais estão fechando, as unidades de emergência, o Procod já praticamente, acho que nem tem mais emergência aberta. O centro cardio fechou e vai ser erguido um prédio residencial no lugar. Existe uma pressão do mercado natural na cidade da construção civil. Todos os hospitais tradicionais estão em áreas nobres e ocupam um espaço considerável, né? Ou seja, duvido que poucos dos senhores não tenham recebido uma proposta de venda, ainda hoje, de qualquer construtora dessa cidade, né? Porque eles batem na porta 24 horas de todo mundo, com certeza da rede hospitalar também. Se a gente não pensar e não trouxer a prefeitura, o governo estadual e a União para esse debate, a gente vai continuar falando. Lamento muito a ausência do poder público hoje aqui. A ideia era que ele estivesse presente, até para que a gente pudesse, né, começar. Eu acho que algum agente público tem que começar a puxar o fio da meada. E o principal prejudicado disso tudo é o município. É ele que sofre as ações judiciais que vão obrigar os hospitais particulares e vai jogar na conta do município. Tudo bem, o município não paga, mas deveria estar pagando, né? É ele que vai segurar toda a saúde
no fornecimento de medicamento e dos demais insumos complementares daquele que são pacientes do sistema de saúde complementar, dos planos de saúde, e daquele que não são. A quantidade de ações no juizado exigindo do município complementações de medicamento e o valor que isso representa é vultoso. Mas o município também não enxerga isso. Se a gente não consegue dar um atendimento hospitalar adequado no setor de emergência, e por isso eu cheguei inclusive a conversar com o Bruno sobre a necessidade de a gente reabrir esse debate. Nos 18 meses que nós temos, as emergências praticamente fecharam na cidade. O Procorte ficou um tempo com a emergência fechada, depois reabriu com dificuldade, e agora, pelo que eu sei, indo ao leilão, provavelmente a Construção Civil vai arrecadar o espaço, nós teremos menos emergência. Emergência é uma porta de entrada. Todo mundo sabe que está aqui, não estou falando novidade, né? Infelizmente, eu queria estar contando novidade para quem não é do setor, ou para quem é administrador público, né? Todo mundo aqui é do setor, todo mundo sabe que a emergência é a porta de entrada. Se você recebe na emergência, você fica obrigado, quase que com uma faca no pescoço, a ter que arranjar leito. Você não vai deixar na emergência mais do que 12 horas, 24 horas, já começa a ter problemas. E aí você começa com, você não tem leito, e o plano de saúde não transfere ele para outra unidade, porque as outras unidades também não têm leito, né? Quando é caso de UTI, a situação fica mais complexa na cidade. Daqui a pouco, nós já virou máxima e parecia piada, mas está virando realidade, que é o melhor hospital de Niterói, chama-se a Ponte Rio. Mas isso é uma piada, porque do outro lado, a situação é idêntica. Aquele que pensa que atravessando a ponte vai encontrar a situação diversa de Niterói, está muito enganado. Lamento muito também não estar aqui presente, não sei se o Bruno convidou os colegas da promotoria da área da saúde pública, né? Mas eu mandei um e-mail para eles, porque nós temos promotores específicos para a área de saúde pública, enquanto a saúde privada fica sob minha responsabilidade. E eles vivem reclamando, olha, a rede privada tem que segurar, mas não tem como segurar, eles têm que estar aqui para entender que isso aqui é uma via de mão dupla. Se o setor público não investe, né, não cria novos leitos, nem na unidade que já existem, o setor privado fechando, a gente é melhor fechar as portas, comprar um jazigo e se preparar para ser enterrado. Não é? É caro, mas provavelmente é mais barato. As Santas Casas estão em situação bem pior, né? Então, desse sistema todo, senhores, muita coisa do que eu ouvi aqui é importante ser dito. Outras são novidades para mim, mas eu tenho certeza que da fidelidade das informações e demonstro quão grave nós estamos passando por uma crise. E se a população de Niterói não se mobiliza, se o poder público municipal também não se mobiliza, alguém tem que começar a desonerar. A gente tem que começar a brigar a desoneração do sistema de baixo. Porque de cima a gente sabe que lá em cima o que funciona é só o lobby das operadoras. Só as operadoras conseguem fazer lobby no Congresso para ter a sua regulamentação da forma que eles têm. E, sem querer estar batendo nas operadoras, mas no meu ponto de vista, ela é corresponsável pelo estado que a gente está passando aqui, né? Niterói, em razão desse subfinanciamento que as operadoras repassam para os hospitais, da ausência do SUS se valendo da rede privada, porque se o SUS, pelo menos em Niterói, quisesse se valer da rede privada, remunerando adequadamente, talvez houvesse mais investidores no mercado, né? Porque poderia pelo menos equilibrar o sistema. Não estou nem falando em ser um sistema superavitário, porque isso seria um sonho, né, no mercado, mas pelo menos ter um sistema equilibrado. Nós não temos um sistema equilibrado porque o sistema privado de Niterói não presta serviço ao SUS, o SUS não quer a rede privada de Niterói,
cria dificuldades e burocracias gigantescas, enquanto nós temos dificuldade, não estamos aí para criar o Getulinho, está, salvo engano, continua com as portas fechadas. Só tem um hospital de campanha lá, né, funcionando, que me parece que nós não estamos em guerra para ter um hospital de campanha há tanto tempo, né? Nós estamos com beneficência portuguesa fechando ou fechado, né? Provavelmente já tem pressão imobiliária, seja do shopping ao lado, porque o estacionamento já invadiu, seja da construção civil para a construção de mais um shopping, uma ampliação de salas comerciais, que é o que se faz aqui, nessa cidade, e ninguém pensa em construir hospitais. Se capta investidor para hotéis, mas não se capta investidores para a rede hospitalar. Enquanto que o sistema que se utiliza hoje para a construção de hotéis nessa cidade, nós temos mais leito hoje, talvez, hoteleiro planejado nos próximos 10 anos do que leito hospitalar nessa cidade. Ou eu estaria equivocado? Né? Pelo número apresentado ali, Niterói tem o quê? 700, 800 leitos no total? A cidade toda? 1.145. Eu acredito que nós temos mais 5 hotéis para serem lançados nessa cidade em via de construção, com mais o que nós temos mais leito de hotelaria nessa cidade do que hospitalar. E essa cidade é uma cidade que está envelhecendo, né? Ela precisa muito mais de leito hoteleiro ou de leito hospitalar? Mas o incentivo é todo para a rede hoteleira. A promotoria não é contra o mercado da construção civil. Ninguém é contra nada que produz e é capaz de gerar emprego e gerar receita. Mas a gente entende de que existe um custo. E esse custo deve ser examinado pela sociedade e pelo poder público. O que ele está incentivando e o que ele quer para essa cidade? É incentivar aberturas de redes hospitalares, ampliação do leito, ou ele quer ampliação de hotéis? A cidade vai crescer, não vai ter hospitais, e qual é a saída para a população? Bater na porta do Antônio Pedro que não tem emergência, e sinceramente eu nem sei se o Antônio Pedro precisa ter emergência aberta. Eu pessoalmente tenho uma opinião pessoal de que o sistema como é montado, o Antônio Pedro não precisa e não tem que ter emergência aberta. A gente não tem que estar preocupado, a prefeitura tem que estar preocupado com o Antônio Pedro, se vai estar funcionando a emergência ou não. A gente tem que estar preocupado com a rede antecedente ao Antônio Pedro. É essa rede pública que não está funcionando. Por isso, quem conhece a história do Antônio Pedro sabe que quem geriu o Antônio Pedro ficou muito feliz quando o Antônio Pedro parou de fechar a emergência, porque o diretor do Antônio Pedro recebia liminares em cima de liminares, ordem de prisão toda hora, se não desse saída e solução para aquele paciente que batia lá. E ele não tinha como dar, porque, afinal de contas, como hospital público, a gestão de captação de recursos, de compra de medicamentos, é muito lenta. Né? É isso que acontece. Só que ninguém viu, e a gente vive uma cidade que viu o passado, como se o problema da cidade da emergência é porque não tem Antônio Pedro. O problema da emergência em Niterói é porque a emergência privada está fechando. Não é o Antônio Pedro o problema da cidade. Não é a emergência do Antônio Pedro. Nós já estamos sem ela há bastante tempo. A crise não é porque o Antônio Pedro fechou a sua emergência, é porque ninguém mais consegue manter uma emergência funcionando. Porque a emergência é uma porta de entrada e um risco financeiro para todo mundo. Né? Lamentavelmente, como eu falei, nós não temos aqui nenhum agente do poder público para sequer ouvir isso e parar para pensar. Né? Cabe, então, à Câmara Municipal, aos agentes políticos, provocarem. Eu acho que essa audiência pública é isso, é uma provocação. Não vieram, mas isso é uma provocação. Olha, a gente está alertando, a gente está provocando. Não venham depois dizer que a culpa é porque o Estado não abriu o Getulinho, porque o Santa Marta não, que foi demolido, Santa Mônica, foi demolido para fazer um centro de imagem. O projeto executivo nem está pronto. E o prédio já foi jogado abaixo. Né?
Em outras unidades estão fechando, e por que o poder público, então, não socorre essas unidades? Se não houver como socorrer, por que pelo menos não salva a estrutura, não salva os leitos? Seria uma forma do poder público ampliar, mas o poder público, me desculpe quem defende o sistema único, pensa mais no sistema mais médico do que na rede em si. Né? Não vou entrar em debate político sobre o que é o projeto mais médico, mas isso, para o país que a gente vive, isso é uma brincadeira. Né? Pensar que a saúde se resolve com a ampliação de médicos. As universidades estão formando médicos à vontade. A verdade é que hoje é mais vantajoso para o sistema ter maternidade, e as poucas coisas que abriram nessa cidade nos últimos tempos foram maternidade. Maternidade é custo baixo, é hotelaria barata para os planos de saúde, não tem complexidade em tese, né, a não ser que você precise de uma UTI neonatal, que é uma situação excepcional. Né? Ninguém quer, e aqui vai até uma crítica também aos planos de saúde, nenhum plano de saúde quer contratar neurocirurgião, ortopedista cirurgião, né? Ninguém quer. Posso citar aqui a Amil, a Unimed, todo e qualquer plano, todos eles, todo mundo está focando naquilo que não gera despesa, naquilo que não vai pedir uma prótese, não vai pedir uma cirurgia de alta complexidade, né? Todo mundo quer lá um clínico geral, um acupunturista, que agora pela ANS é obrigado a ter, né? Um ginecologista, um ortopedista não cirurgião, tá? Só para resolver aquele caso básico, passar um remédiozinho, só para trabalhar com caneta. É o mais médico que a gente tem. Né? Então, eu quero parabenizar todos, eu levo comigo esse retrato do que eu ouvi aqui, por parte do representante dos hospitais aqui na mesa. Garanto que meu compromisso é multiplicar essa informação pelos demais segmentos do setor da justiça, não só nos promotores, junto aos defensores, junto aos juízes, do que está acontecendo com a rede na cidade. É complexo, é verdade, poucos juízes têm coragem, porque poucas pessoas têm condições de decidir a vida com uma caneta, e muitas das vezes, numa liminar, você está decidindo a vida com uma caneta. Né? Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que os juízes têm essa dificuldade, a gente luta para que o sistema funcione, para que o setor público esteja apto a fazer o seu papel. Ninguém quer que uma cidade tenha 60% da população atendida pela rede privada. Isso foge a qualquer lógica de sistema. Só que, na verdade, nós estamos abandonados no setor público. Isso gerou uma sobrecarga, gerou um excesso de incidentes na rede privada, com aumento de custos, seja incidentes judiciais, seja incidentes junto às próprias operadoras de saúde, na liberação de tratamentos, né? Porque você não dá o tratamento, a família fica lá no pé do médico, lá, né? E logicamente na direção do hospital, exigindo, né, o adequado tratamento do seu parente. Na outra ponta, o plano de saúde se recusando a autorizar, tentando conter os seus custos. Custo esse, lógico, gerado por uma carga onerosa, gerado também por um sistema construído de forma equivocada nesse país. Né? Eu não sei nem se a gente consegue chegar a resolver o passivo, mas se a gente não conseguir nem sequer provocar a agência reguladora a pensar a saúde complementar como algo, não um projeto americano, né? Projeto americano, parece que a ideia da ANS é um projeto americano, em que todo cidadão, né, o Obamacare, que todo mundo é obrigado a ter uma saúde suplementar. E quem mora nos Estados Unidos, e quem já viveu nos Estados Unidos, sabe muito bem que o único direito que você tem nos Estados Unidos é não ficar doente. Porque se você ficar doente
de uma doença complexa, que não seja um resfriado, qualquer coisa, você não terá um plano de saúde, porque o serviço é caro, é muito caro. E estão se massificando o atendimento através das administradoras. O que eu gostaria de encerrar e dizer aos senhores é que é necessário mobilizar, é necessário provocar. Mas mais do que isso, é necessário que daqui a gente consiga levar alguma informação concreta à Alerj, ao governador, e provocar a base. Niterói tem base na Alerj, né? Nós temos políticos eleitos para a cidade, né? São Gonçalo tem políticos eleitos. Esse não é um problema local. Se a gente não conseguir unir os municípios em torno da crise, principalmente os que estão aqui na área do Comperj, quando o Comperj começar a funcionar, isso vai piorar mais ainda, né? Mas você só chega a Brasília se você começar a mobilizar os municípios, porque Brasília está no conforto. Na verdade, ele não tem hospital. O encargo com a saúde dele é muito pequeno. Então, na ideia de controlar o orçamento, eu não quero ampliar o atendimento à saúde. O Estado também não quer ampliar o atendimento à saúde, porque ele tem que cumprir lá a meta orçamentária do ano. O único que está se estourando com isso são os municípios, e parece que eles não percebem que, se eles não chamarem para essa conversa os demais agentes, essa bomba vai estourar no município. É o natural. E aí não vai ter receita municipal capaz de segurar isso. Não vai ter administrador público municipal capaz de dar solução. E quando ele olhar para a rede privada, o que ele vai encontrar? Nada. Provavelmente estará olhando só escombros. No seu lugar vai estar shopping center, salas comerciais, que nem médicos vão ter, porque os médicos vão atender e vão levar seus pacientes para onde? Né? Vamos ter salas fechadas e alguns apartamentos para ampliar mais ainda o adensamento dessa cidade, aumentar o número de pacientes, porque todo mundo um dia, se não será paciente da rede hospitalar. Então é isso, Bruno. Eu queria agradecer o convite, dizer que a promotoria está muito satisfeita para a Câmara estar debatendo esse assunto, esperar que a Câmara encaminhasse uma moção ao prefeito, aos demais agentes públicos, estaduais e federais, para que o debate fosse feito em outras esferas, né? E estamos à disposição de todo mundo. A promotoria sempre teve de portas abertas, alguns hospitais já estiveram lá com a gente em outras situações, e sabe que a promotoria, apesar de ser uma promotoria de defesa do consumidor, e muitas das vezes a gente se coloca em polos opostos, a gente defende o sistema como algo saudável, né? Ao contrário de algumas pessoas possam ter uma ideia equivocada do que é o setor privado. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Augusto. Passar a palavra para o vereador Renatão do Quilombo, presidente da Comissão de Saúde. Boa noite a todos. Eu, de antemão, queria falar que Bruno me pegou meio de surpresa, me chamando para me compor a mesa, mas vou ressaltar algumas coisas aqui que eu nem tinha a realidade desses fatos que está acontecendo pelos convênios dentro da cidade. Que a minha maior preocupação dentro da cidade hoje é que a qualidade da saúde pública seja melhor, porque eu já estive visitando vários hospitais e eu vejo os pacientes reclamando que fica 2, 3 horas, 4 horas dentro de um hospital público, dentro de uma emergência, e não é atendido. Por isso, eu hoje, assim, eu tenho mais um enorme compromisso junto ao povo de Niterói em fiscalizar esses órgãos e que, se Deus quiser,
vai melhorar a saúde dentro da cidade, que o poder público tome conhecimento disso e melhore a saúde pública da cidade. E eu peço, assim, não poder debater muito sobre, mas o assunto dos hospitais particular, mas eu fico de antemão que, com certeza, Bruno vai, nessa casa, vai arrumar um jeito de levar mais o conhecimento, mais a autoridade da cidade, que para dar um jeito. Obrigado pela atenção e boa noite para você. Obrigado, vereador.